militar da aeronáutica que fazia parte da equipe de apoio à comitiva do presidente Jair Bolsonaro foi preso na manhã de terça-feira, dia 25 de junho, em Sevilha, na Espanha. Ele não estava dentro do avião presidencial, mas estava em outra aeronave que transportava a equipe de apoio à comitiva do presidente Jair Bolsonaro. O presidente está em viagem ao Japão, vai participar da cúpula do G20. E a comitiva fazia uma escala em Sevilha a caminho do Japão quando esse militar, identificado como o segundo sargento da aeronáutica, foi detido com 39 quilos de cocaína distribuídos em 37 pacotes. O Ministério da Defesa apurou que a bagagem com a droga não passou pelo raio-x na base aérea da Força Aérea Brasileira antes do avião levantar voo nesta terça-feira. O sargento Manuel Silva Rodrigues, de 38 anos, foi preso pela Guarda Civil espanhola quando a mala dele foi aberta na alfândega do aeroporto de Sevilha. Segundo o general Hamilton Mourão, o militar que trabalhava como comissário de bordo fazia parte de uma tripulação de apoio. O avião que o presidente decolou ontem, esse avião, ele decola um pouco antes, ele faz para ver se está tudo ok, ele desce e ele é lacrado. Ele só é aberto novamente quando o presidente está para embarcar, e a equipe dele. Então esse é o avião presidencial. O outro, o VC2, ele leva o pessoal de apoio para o escalão avançado aí. E é onde estava esse camarada. Quando tem essas viagens, vai uma tripulação, fica no meio do caminho, né? Então, quando o presidente voltasse agora do Japão, né, essa tripulação iria embarcar no avião dele. Veja a diferença. Vai passar já já a diferença do tratamento de um pequeno para o grande. Na mala de mão, militar da Guarda Civil espanhola, foi ali uma vistoria de rotina na aduana em Sevilha e a droga foi encontrada. A reportagem do Globo apurou que é um segundo sargento da aeronáutica e que trabalhava fazendo serviços de bordo nessa aeronave que viaja em apoio à comitiva do presidente Jair Bolsonaro. Na manhã de quarta-feira, já no dia seguinte à prisão, ele foi submetido a uma audiência de custódia, foi levado à detenção provisória e, por enquanto, fica preso, então, na Espanha. Ao tomar conhecimento desse assunto, o Ministério da Defesa divulgou uma nota dizendo que os fatos estão sendo apurados, determinando também a instauração de um inquérito policial militar. E o presidente Jair Bolsonaro foi para o Twitter também comentar esse assunto, quando soube da prisão do militar, determinou a imediata colaboração do Ministério da Defesa com as autoridades, com a polícia espanhola para a investigação desse fato, e que se realmente ficar comprovada a participação, o envolvimento desse militar... Ficar comprovado, tá vendo aí? Se ficar comprovado. As autoridades espanholas investigam agora qual seria o destino final dos 39 quilos de cocaína que estavam divididos em 37 pacotes. O sargento teve a prisão decretada pela justiça do país europeu e deve responder lá por crime contra a saúde pública, categoria que inclui o tráfico de drogas. O presidente em exercício lamentou o fato de um militar ter atuado como mula do tráfico internacional. Lamentou o fato. Essa questão do tráfico de drogas, né, ele atinge a sociedade como um todo. As Forças Armadas não é um agrupamento que vieram de Marte, né? Eles pertencem aqui à nossa população e estão sujeitos, né, a toda, seja para o consumo, seja para o tráfico. Óbvio, pela quantidade de droga que o cara está levando, né, ele não comprou na esquina e levou, né? Ele estava trabalhando como mula, uma mula qualificada, vamos colocar assim. Então a gente está acompanhando aqui no Band News, óbvio que se trata de um impacto significativo, mas não é uma surpresa, digamos assim, já que pelo menos 10 processos corriam contra o ex-presidente da República. Mas é uma imagem que chama atenção. Primeiro, o Temer abrindo a porta, aparecendo ali discutir, né, alguma imagem surpresa, e logo na sequência tem ali uma conversa, ele fecha a porta logo depois. São as imagens que chegam aqui da prisão nesta manhã do ex-presidente da República, Michel Temer. Há uma conversa ali entre os oficiais da Polícia Federal e novamente a porta do carro é fechada. Não há certeza se ele segue para o aeroporto com esse mesmo veículo, é levado... Viu? O policial chega, se afasta do meio quando é gente grande. Agora veja o outro vídeo que vai passar em seguida, depois desse. Um homem marcado. Olha a diferença aí. Como é que trata um pobre? O que o irmão Valdeci, como é conhecido,
fez de tão mal para ser tão Só perseguido? tava trabalhando, só. Apenas lutar de forma digna e honesta, tentando levar a cada dia o sustento para os seus 5 filhos. É vendendo macaxeira pelas ruas do centro que ele leva no final do dia o sustento para a sua família. Vendo Na a manhã diferença? da sexta-feira, o vendedor ambulante foi vítima pela segunda vez de homens truculentos, prepotentes e É violentos. pobre, mas pobre eles fazem Guardas isso mesmo. municipais e fiscais da prefeitura jogaram a macaxeira que o irmão Valdeci vendia no chão e ainda agrediram o cidadão. Fato este que E eles tomam e ainda ficam achando graça, os policiais. É mandado. Justiça em favor de um simples pai de família que só estava querendo trabalhar. Outras pessoas também contaram o que viram. Ele custou o carrinho aí para entregar uma macaxeira na moça ali, eles vieram de pé correndo ali. Pegaram, quando ele saiu para pegar o carro, pegaram ele pela garganta já, tava ficando lá de fora. Pegaram a garganta, era arrastando ele, dois pegou no carro, foi vai. Vendo? Na maior covardia, mas. Na maior covardia. Veja a quantidade para tomar um carro de um carro do homem que está vendendo macaxeira. Veja a quantidade aí de gente. O carro. Aí foram embora com ele por aí acima aí. São muito violentos. São muito violentos. E foi caro o rapaz, saíram arrastando, botaram ele em cima do carro, saíram arrastando ele pendurado no carro assim, né? Dois no carro em cima e ele embaixo arrastando o senhor, pendurado no carro não assim, o senhor. Vendo? Isso é o Brasil que a gente vive. A desigualdade. Que mal lhe fez o meu povo humilde da colina, que mora lá em cima, vivendo a vida de campo. Tá vendo aí? Como eles dizem a realidade, que dói, eles aí dizem que eu sou cantor de bandido. Porque os autores que escrevem pra mim, eu sou favelado, sou não sei o quê. Dizer cantor de bandido, fico idolatrando marginal, adulado, defensor de bandido, eu digo, bicho, quem defende bandido é advogado, juiz, né? Eles dizem até que eu fumo maconha e ando com uma venda entupida de pó. Para quem está muito próximo da coisa, ser bandido, ser marginal, não é legal. Pô, né? Ser chamado de São Bandido é uma coisa muito ruim para ele. E é safado e ladrão que usa colarinho branco. Ladrão que usa colarinho branco. Isso é a maior verdade que existe. Só que ninguém toma providência. Poderoso, ninguém vai dizer que ele é muito malandro. O cidadão aí é o supra-sumo da inteligência, é um grande homem, tem os grandes cultos, mas quando é pobre não pode ser inteligente, então vira malandro. Tá vendo aí? Sentido, quer dizer que vive à margem da lei, que não sei o quê, entendeu? Isso tudo são coisas de elites para deturpar, entendeu? Porque isso aqui mesmo não tem malandro, ninguém aqui tem poder, ninguém tem imunidade, entendeu? Vendo? A diferença como é grande do pobre para o rico. Faz o que ele quer, entende, fica por isso mesmo, isso é sim. Agora aqui não, se ele roubar uma galinha, tem ganho, não tem malandro. Essa é a realidade. Mas na comunidade das favelas, você mete uma lição da ira. Dessa elite famigerada, que também tem espírito de traíra. Que mal lhe fez. Aí um cara daquele faz o samba que tá com fogo no galo, querer que eu tô errado. É isso, é. Acho que tinha uma graça. Malandro é malandro, malandro é malandro.